Eduardo Gabardo. 1h04, temperatura de 26 graus. Estamos no ar com o Sala de Redação. Hora certa de Objetiva. A Objetiva chegou em Porto Alegre e já está fazendo o maior sucesso, com seu atendimento personalizado e trazendo redução de custos aos seus condomínios. Objetiva Condomínios, há 23 anos, especialistas no que faz. Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Solicite a sua proposta através do objetivacondomínio.com.br ou pelo telefone 51-2312-8500. Sala de redação de Gimo, Zafari Bourbon, Ruder Ar Condicionado Frigelar, Grupo IESA, Aurora, Suco de Uva Integral Aurora e Banrisul. Pessoal, Leonardo Oliveira, Diogo Olivier, Maurício Saraiva, Rafael Malenotti, Duda Garbi. A gente tem os jogos da dupla Grenal pela frente. Sexta-feira, Palmeiras e Grêmio, e domingo, Inter e Fortaleza. Mas eu quero saber, na abertura do Sala de Redação, quem vai explicar o que aconteceu com o Palmeiras, que ontem levou um chocolate do River Plate. Ainda conseguiu a classificação para a final da Libertadores, porque tinha vencido o primeiro jogo na Argentina por 3-0, mas ontem perdeu por 2-0. O VAR teve uma participação decisiva, na minha avaliação corretamente, mas o fato é que, com a intervenção do VAR, o Palmeiras se livrou da eliminação. Quem é que vai começar para explicar o chocolate que o Palmeiras levou ontem lá em São Paulo? Aconteceu o River Plate. Aconteceu o River Plate. O River Plate, o anormal, Eduardo, foi o 3-0 que o Palmeiras colocou lá. Aquela é a anormalidade, a reação do River e a maneira como o River se comporta na absoluta adversidade. Isso a gente conhece historicamente do River e mais historicamente ainda com o Galhardo, que é um cara capaz de enfrentar as dificuldades mais variadas. Ele foi campeão da Libertadores pouco depois de o River voltar da segunda divisão do futebol argentino. Então não há nada que impressione o Galhardo do tipo, isso aqui eu não sou capaz de fazer. Ele sempre parte do princípio de que é possível. E ontem, há duas leituras para fazer em relação ao que o Palmeiras viveu ontem. Uma delas é favorável ao Grêmio. O Palmeiras é muito menos sólido do que boa parte de nós imaginávamos, e no boa parte de nós eu estou me incluindo. Eu acreditava que o Palmeiras já estava num estágio superior de consolidação. Não está. E a segunda leitura, ela é contrária ao Grêmio. O Palmeiras teve ontem a grande chance de um aprendizado para não repetir o terror que viveu na noite lá no Allianz Parque. Nós vamos saber disso na decisão da Copa do Brasil. E tem uma questão, Maurício, que me parece clara, que foi um erro de estratégia, né? O que a gente elogiou muito o Abel Ferreira no jogo de ida, pela estratégia dele, pela forma que ele montou a equipe, e até eu te devo uma água mineral com gás, né? Que eu tinha apostado que ele ia entrar com mais um zagueiro, Maurício, tu acertou, ele entrou com o Zé Rafael, né? Mas aí é uma questão de, eu acho que aí foi um erro na forma de enxergar o confronto. O Palmeiras não precisava passar por todo o apuro, não precisava dar a bola para o River daquela forma e conceder espaços. O Palmeiras tinha de se defender e jogar por uma bola, por um gol. O Palmeiras precisava de um gol. O que o Palmeiras não podia era levar o gol e aí ter uma reversão no aspecto psicológico do jogo, que foi o que aconteceu. O River, no começo do segundo tempo, ao fazer o 2-0, o River inverte a mão da partida. O River ganha no aspecto mental e, claro, tem espaço para jogar no meio campo, e tudo que o River quer é jogar no meio campo. Eu acho que ali ele erra. E quando ele coloca o Emerson, ele consegue dar mais equilíbrio pro time, né? Ele consegue deixar o time mais consistente. Para mim foi um erro do Abel Ferreira, e ele reconheceu depois, né? É muito legal a entrevista dele dizendo que o Galhardo é um técnico melhor do que ele, e que é assim que ele vai aprender. Ele tem que passar por isso para aprender e para evoluir. O Diogo ia falar, Diogo? Não, eu ia propor, antes da gente entrar na parte tática, que o Léo entrou agora, de que tem uma premissa que eu acho interessante da gente discutir, porque eu estou lembrando da última entrevista que o D'Alessandro deu para um veículo assim, de imprensa, antes de decidir que ia sair do Inter, foi para o Sport TV, e a gente conversou lá e debateu algo que eu acho importante, que entrou muito nesse jogo, assim, claramente pelo menos. Que para além da análise de desempenho, da ciência de dados, que são duas ferramentas que vieram para ficar, não há o que discutir com relação a elas vieram para melhorar o futebol, enfim, é preciso evoluir muito também, e talvez o futebol ainda não esteja assim na parte mental, porque o D'Alessandro entende, e a gente conversou no programa, que
a pressão sobre o jogador de futebol de hoje é maior do que inclusive no passado, porque assim, os prêmios por classificação de fase são muito grandes, os clubes dependem muito dessas receitas, tem as redes sociais, que é uma pressão externa medonha, o calendário é cada vez mais acumulado, acavalado, isso pressiona demais, lesão, rendimento, enfim. Então a pressão é muito grande e a parte mental entra muito e ele enfatizou isso. Pô, a gente está falando de um cara cancheiro pra caramba, que estuda para ser treinador, né, que já trabalhou com vários treinadores, que assim, a parte mental tem que ser muito apurada para jogadores, especialmente mais jovens, porque senão pode acontecer em alguns momentos no jogo que tu não consegue colocar outra parte, justamente pela parte mental. E ontem, a despeito de toda a parte tática, né, ela já começou a abordar aqui, claramente houve uma parte mental. A gente viu o Palmeiras travado. Tudo bem que tem um duelo tático, é claro que houve, isso é notório, mas a gente percebia, o Palmeiras não conseguia preencher espaço, ele marcava de longe, o São Paulo não chutou, o Palmeiras não chutou no gol, né? Não teve 26 finalizações do agora Diogo... jogar. E eu acho que entrou isso aí, o Malenotti, sabe? De fato mesmo, assim, muito fortemente. E isso pode mudar o cenário de um jogo. E eu acho que isso que tu citas mesmo é um lance que tem que ser realmente muito bem trabalhado, porque depende muito de como é que o jogador reage, porque cada pessoa tem a sua personalidade. Então, uns absorvem, né, com mais facilidade, principalmente os cancheiros, mas a gurizada, por exemplo, né, eu vou citar os exemplos mais próximos, assim, a Copa do Brasil que o PP errou o pênalti, a torcida caiu de pau em cima do PP e ele soube mostrar depois na sequência como ele absorveu o tufo, né, no momento, e seguiu em frente. O exemplo agora a gente teve pelo Peglow também, né, que acabou errando o pênalti contra o Boca, mas foi ali, bateu com personalidade, chamou a responsabilidade para cima, mas não teve êxito e tal. E depois o jogador fica marcado, né, como no caso do Wendel. O Wendel acabou sendo marcado como o cara do Inter que chutou 7 milhões de dólares, que era a premiação caso se passasse, ou, enfim, nem sei se foram 7 milhões, mas chutou a premiação embora, mas obviamente foi o resultado do pênalti desperdiçado, né? O erro foi coletivo durante 180 minutos e tal, né? Mas o jogador acaba sendo marcado por uma infelicidade. Bom, o Bressan também, esse tipo de lances que acontece tem que ser muito bem trabalhado pelo pessoal que cuida da psicologia do clube mesmo, né? Principalmente com os mais jovens. Os cancheiros meio que tiram de letra porque faz parte do futebol tu acertar e tu errar, né? A questão do mental, Gabardo, vai lá, Léo. A questão do mental, né, que eu mencionei, o Diogo trouxe também, ela faz parte da formação. Eu estava conversando com o Fabrício Delaix, que foi gerente geral da base do Inter e é um cara muito entendido dessa área e visitou muitos clubes argentinos e Uruguai. E numa dessas giras, ele conversando com coordenadores, com diretores dos clubes, é um aspecto que é trabalhado desde a base no futebol do Uruguai, no futebol argentino. E isso é algo que a gente precisa começar a dar mais atenção, né? E segundo o Fabrício me disse, olha, o Inter já estava trabalhando com isso, o Inter implantou, né, algo parecido, porque é o que decide o jogo. Ontem o jogo inverteu de mão totalmente. A partir do gol do River, o Palmeiras tremeu, e não é porque o Palmeiras é um time imaturo, porque é um time jovem, é um time que não disputa decisão, nada disso. O Palmeiras tem jogadores rodados. Teve a saída do Gustavo Gomes e ela interferiu bastante, porque esse é um jogador de um temperamento que transmite para os jogadores, que passa uma segurança, né? Então é algo que a gente precisa levar muito em conta na hora das análises, e é algo que é pouco explorado aqui, que é essa questão mental. Outra, Léo, e já vou passar pro Duda. O Palmeiras ficou com um jogador a mais e parecia que era o contrário. Parecia que o River tinha um jogador a mais em campo, tamanha a apatia do Palmeiras. Tem um jogador no Palmeiras que eu acho que quando ele saiu o Palmeiras melhorou, que é o Felipe Melo. Mas olha, não sei se ele não fez falta ontem, hein? Pela apatia, por esta questão mental que o Palmeiras parece que ficou realmente totalmente travado. Era o jogo de ontem. Ô Duda, e esse reflexo do que aconteceu ontem para a final da Copa do Brasil? Porque a gente não sabe, na verdade, né? Boa tarde para todo mundo. Quando é que vai ser, porque não sabe se ganha ou perde, né? As datas todo mundo já sabe, decora salteado aí, ou agora na metade de fevereiro, ou lá no final de fevereiro.
né, dependendo do Palmeiras vencer ou não. O que eu acho que acaba sendo animicamente, porque ainda tem a final, né? Então a gente ainda vai passar, mas eu acho que o Palmeiras passa assim com a mesma lição que o Grêmio levou em relação ao Santos e a aplicou no São Paulo. O Palmeiras pode ter recebido ontem uma lição, embora seu treinador imediatamente reconhece a superioridade do outro treinador, do time também, e diz que realmente ele precisa aprender, porque o Galhardo é o melhor treinador da América do Sul, e o River, ele foi superior, na minha opinião, mas o futebol ele é maravilhoso por isso, né? Se somar os 200 minutos, porque passou bastante de 180, eu acho que o River foi superior ao Palmeiras. Mas não existe justiça, não existe qualquer outro fator que não seja a bola na casinha. E o Palmeiras foi lá, fez 3, o outro fez 2, está resolvido o problema. Agora, para a Copa do Brasil, Gabardo, já que tu me pergunta isso, eu acho que acaba que não vai refletir este resultado. E muito mais o que vem pela frente. Tem jogo sexta. Esse pode ser que haja algum relaxamento, né, do Palmeiras, porque, enfim, passou são 2 finais agora oficiais, e o Palmeiras está muito mais preocupado com isso do que com o Brasileirão, né? Eu acho que sim. Bom, e hoje tem Santos e Boca Juniors. Eduardo, desculpa, antes de você vai introduzir o Santos com o Boca, deixa eu só pegar ainda em relação ao Palmeiras, porque naturalmente, depois do que o Palmeiras viveu ontem, algumas teses se desenvolveram no sentido de que faltou Felipe Melo. Felipe Melo que cospe no chão, vem cá que eu sou mais homem que tu e tal. Eu quero lembrar, direito de qualquer pessoa imaginar que faltou o Felipe Melo, porque é uma visão de mundo, visão do futebol. Que ele não estava lá em River. Só que o Felipe Melo, pois Diogo, mas tem mais. O ano passado, o Felipe Melo estava em campo numa eliminação do Palmeiras que é decorrente, em grande parte, da expulsão dele. Então, essa ideia de que se o Felipe Melo tivesse ontem, os argentinos não fariam o que fizeram, não, o Felipe Melo já esteve em campo, foi expulso, como tinha sido expulso lá na África do Sul. O Felipe Melo é o Felipe Melo, ele vai ter bônus daquela forma de jogar, porque ele é bom jogador de futebol, Agora vai ter o ônus de que ele perde o centro, de que ele vira o fio com enorme facilidade. E algumas das vezes em que vira o fio, o time dele paga a conta sendo eliminado. Mas será que não precisava, Maurício? Sabe que eu tenho dúvidas sobre isso, viu? Eu concordo com o que você falou, porque, olha, se ele tivesse em campo, eu acho que o risco dele ser expulso ontem era grande. Mas será que não faltou um jogador com essa característica para incendiar o jogo, na apatia que estava o Palmeiras sendo dominado completamente? Eu acho não era eu acho que realmente era picotar, fazer falta, falta tática mesmo, no meio campo ou mais pra frente, porque, cara, o Palmeiras ele recua demais em determinado momento. E o Luiz Adriano até foi um cara, acho que ele foi bem ontem, assim, eu pensaria o Luiz Adriano e o Gabriel Menino, achei que eles foram bem, tá? Assim, dentro do que foi o Palmeiras, foi horroroso, né? Aí eu destacaria os dois. Mas acho que os guris do meio tinham que tentar picotar o jogo, fazer falta tática, não é agredir, não é, sabe? Mas tem uma saída de bola, já mata a jogada. A questão do Felipe Melo, eu concordo com o Gabardo, e claro que tu ter o Felipe Melo em campo é sempre uma temeridade, né? Porque ele pode... o Felipe pode cair numa provocação, pode fazer uma falta exagerada, é sempre um risco o Felipe Melo. Tecnicamente é um baita jogador, mas é que tem uma questão de emocional no futebol, que quando tu olha, ali tá o teu companheiro, que tu confia nele, sabe, ele transmite uma segurança, ele acalma, e tem jogadores, eu acho que o Felipe Melo é muito esse caso, de serem uma extensão do técnico dentro de campo, de chamar e dizer, olha, calma, é por aqui, é de indicar os caminhos, sabe, é de controlar a situação, de dominar a situação. É um risco, o Maurício tem razão, o Felipe Melo é um risco sempre, né, porque ele pode fugir do tom e aí deixar o time com 10, ainda mais em jogo quente como jogo contra argentinos, uruguaios, jogos de Libertadores. Mas eu acho que seria importante, o Palmeiras sentiu muita falta do Gustavo Gomes a partir da saída dele. Faltou esse jogador mais treinador dentro do campo. Agora, e outra, Léo, pessoal, né? Terminou o vídeo, ele terminou o jogo, aí Malenotti, ele gravou vídeo de torcedor, aí foi pro vestiário, chamou todo mundo. Ele não é bobo. Tá quase voltando, hein? Sem dúvida nenhuma, mas ele sabe. Não é bobo. E outra, Diogo, se tem alguém que acha que argentino morre de véspera,
É bom rever os conceitos aí, porque tá para nascer o dia que o argentino vai entrar em campo e não vai se entregar, não vai se doar, porque isso é da característica do futebol mesmo, e do DNA dos caras. Cara, os caras 48 do segundo tempo, tem mais 5 de acréscimo, que agora os jogos vão até 53, 54, e os caras não se entregam de jeito nenhum, né? E isso serve como um sinal de alerta para o jogo de hoje à noite, né? Tanto para o Santos quanto para o Boca, né? O Boca porque sabe que o rival foi eliminado e pode fazer uma final contra um time brasileiro, não vai ser contra o rival e correr o risco de tomar outro tufo. E o Santos também, né? Já tem que ir com tudo que é alerta ligado também. Agora, a gente tem aqui no programa alguém que pode dar um depoimento de como é que foi o sentimento do torcedor do Palmeiras, porque o que rolou de meme, assim, depois na internet, porque o torcedor do Palmeiras deve ter morrido, né? Morrido num jogo desse, porque o pai do Duda, cara, é torcedor do Palmeiras. Eu não sei se tu falou com ele, Duda, mas ele tá vivo, não tá? Tava vivo. Só para explicar que o meu pai e minha mãe se conheceram num navio quando eram muito jovens. Um entrou em São Paulo, outro entrou aqui em Rio Grande, né, em Santos, na verdade. Se apaixonaram, casaram, enfim, se separaram anos depois. Meu pai é palmeirense, eu sou gremista, tudo certo, eu nasci aqui, né, e meu pai e meu irmão nasceu em São Paulo. Então eu tenho essa relação Palmeiras e Grêmio em casa há muito tempo. Desde 95, eu tinha 12 anos, eu e meu irmão, a gente quase saía a soco, né, com todo respeito. Essa final assim, aí, hein, Duda? Mas agora a gente tem mais respeito um pelo outro. Mas ontem só durante agora, o jogo... não tem soco. Mas ontem, assim, durante o jogo, óbvio que eu trocava ideia com os dois, e o meu pai demorou para responder, até fiquei preocupado, mas depois ele respondeu, se eu não morro do coração hoje, não morro mais. Mas assim, a opinião é de que o Palmeiras pegou o regulamento debaixo do braço, né, e ficou... Que é isso? Ué? Boa pergunta. Não sei. Vamos lá. Não entendi muito, mas vamos lá. Entrou um bebê aí. Bom, aí ele pegou o regulamento debaixo do braço e esperou passar o tempo. E brincou com fogo. Os dois estavam ficou parado com o regulamento debaixo do braço? Ficou parado, sabe? Foi um erro estratégico que foi salvo pela competência do juiz. Porque ele, sim, atuou de uma forma perfeita. Eu não lembrava de uma atuação, de uma arbitragem perfeita, corajosa. Para mim ele foi em todos os lances, ele foi lá olhar o VAR e corrigiu, porque teve um que outro que ele marca, né, e volta atrás. Então eu acho que ontem o Palmeiras tem que agradecer mesmo ao esse novo recurso, porque perderia o jogo se não fosse isso. E sigo achando que o River é melhor, viu? Sigo achando que o River é melhor. Eu também acho. Aliás, acho que o River talvez seja o melhor time desta Libertadores. Mas o Duda... a equipe de arbitragem, né? Eles anularam o gol do River Plate, expulsaram um jogador do River Plate. Quando chegou naquele pênalti do final, eu achei que iria marcar o pênalti quando foi olhar. E a equipe teve a personalidade para voltar, né? E não marcar o pênalti. Não marcar o pênalti. De forma correta, né? De forma correta. Forma correta. Não parece que eles foram ver o pênalti e encontraram o impedimento, né? Ali ficou muito nítido. Eles analisam a jogada toda, né? Sempre eles analisam qual é o valor. De forma retroativa, ali, né? Mas o valor do que aconteceu ontem, o valor do que aconteceu ontem, Duda, Diogo, quem está nos ouvindo, é que volta e meia há teorias conspiratórias de que não sei quem está encomendado. Isso vai ser como sempre porque para argentino, a Comebol, todo mundo fala espanhol. Essa teoria de que não vai dar porque alguém vai nos roubar, ontem foi muito legal de você ver que é futebol profissional, que há isenção, há regramento, há profissionalismo, e o River Plate foi eliminado. O River Plate que anos antes tinha feito o Grêmio ser eliminado em 10 minutos, com algumas ilegalidades, com alguns acontecimentos de faroeste, que à época passaram batido pela Comebol, do tipo o Galhardo descer de um camarote, ir para o vestiário, dar ordem e voltar para o camarote. Olha, não é assim. Não, eu vou pagar o preço. Eu vou lá no vestiário, eu digo o que eu tenho que dizer e sei que não vão me deixar voltar para o camarote porque eu cometi uma ilegalidade. Não, ele voltou para o lugar onde estava antes. Então houve coisas, sim, que foram equívocos da Comebol na forma de condução. Mas o jogo de ontem serve para mostrar o rigor da competição, a lisura da competição. Mas tem Boca Juniors ainda, Maurício. Poderosíssimo. Não, mas eu estou dizendo de um episódio que era bem pontual, né, Duda? Porque ontem, se fosse para ter armação,
Os episódios estavam todos lá. Você vai lá e interpreta que foi pênalti e acabou o assunto. Então, mas a teoria da... Desculpa, eu tô com um delayzinho. Não, vai embora. Não, eu ia falar que a teoria da conspiração nesse ano é a morte do Maradona e a homenagem do Boca, né? Essa é a teoria da conspiração, né? Quem vai ganhar a Libertadores é o Boca para homenagear o Maradona, entende? Já teve tal do pênalti lá no Marinho, que já foi, nem foi lá no VAR, enfim, eu acho que esse ano não residia no River o negócio. Mas é teoria da conspiração, serve pra gente ficar, sei lá, brincando aqui. Nível de atenção é importante para que você garanta com o seu olhar que as coisas estão acontecendo debaixo de olhos críticos. Até aí tudo bem, mas eu parto sempre o meu princípio é da presunção da inocência, que é o princípio da justiça bem feita. Até que você me prove que você é culpado, ou até que alguém prove que você tem culpa, eu vou partir do princípio de que você está sendo só acusado. É a mesma coisa hoje. Olha, até o momento é um árbitro de primeiro mundo, de primeira qualidade, padrão FIFA, que vai apitar o jogo entre duas bandeiras extraordinárias. Houve um erro crasso no pênalti não marcado no Marinho, mas aí você vai interpretar de duas maneiras. Uma, não deram o pênalti porque roubaram pro Boca. Outra, os árbitros se conversam. O Marinho é um dos maiores atores em gramados de futebol do planeta. E o Marinho pode ter pago o preço de ser um ator. E os caras interpretaram errado já com a presunção de que o Marinho se atira. Mas foi pênalti. Bom, hoje a gente vai ver o que acontece. Eu estou confiando num apito limpo. Mas, Maurício, a gente não pode... Claro que eu não estou dizendo aqui que vai beneficiar a OB, mas me parece que há uma questão política muito forte de bastidor antes desse jogo. Tem o fato de dois brasileiros decidirem a Libertadores, né? Numa Comebol que ela é espanhola e nós somos a exceção. Tem a força política do Boca. O Boca já começou a agir em bastidor. O Boca acusou o Santos de saber que os jogadores estavam com Covid, o John e o Wagner Leonardo. O Santos escondeu. O Cuca deu entrevista no final do ano e disse, olha, eu tive Covid, eu fiquei hospitalizado, eu não brincaria com algo tão sério assim. Então tem todo um ingrediente político de bastidor, de pressão, que a gente não pode dizer se vai dar resultado ou não, né? Ou que vai beneficiar a OB, mas que tem no entorno do jogo algo muito forte, e o Boca sempre foi muito forte na Comebol, isso eu acho que é inegável. É o jogo para acompanhar hoje, Santos e Boca para a definição do segundo finalista da Copa Libertadores da América, final marcada para o dia 30 de janeiro, 5 horas da tarde, no Maracanã, entre Palmeiras e Duda Garbi, Santos ou Boca. Aposta em quem na final, Duda? Eu acho que vai Boca. Eu acho que vai Boca. Eu também. Acho que vai Boca. Só para dizer, sabia que o Palmeiras é apenas o segundo time na história do futebol brasileiro a fazer Copa do Brasil e Libertadores? Finais no mesmo ano. Finais, o primeiro, sabe qual foi? O Grêmio, 95. Quando ganha a Libertadores na final da Copa do Brasil e Grêmio Atlético Nacional de Medellín na final da Libertadores. Ganhou uma e perdeu outra. Perfeito, exatamente. É o que vai acontecer com o Palmeiras esse ano. A diferença só é a ordem, né, Duda? A diferença é a ordem. 95 foi primeiro Copa do Brasil, depois Libertadores. Nesse ano, por essa loucura do calendário, primeiro definir a Libertadores e depois a Copa do Brasil. Sobre Boca e Santos ainda, a gente estava falando muito dessa questão mental. Olha o que o Cuca está fazendo com o Santos nessa parte aí. Eu te confesso que eu não descarto o Santos, não. Não que o Duda tenha descartado, a gente não está descartando, nunca ninguém descartou o Santos, né? Mas nesse aspecto mental aí, olha, o que o Cuca está fazendo é uma coisa meio mágica, inclusive. Agora, essa lembrança que o Duda fez é interessante, né? Olha que ano que o Grêmio teve em 1995. Chegou na final da Libertadores e na final da Copa do Brasil, para ver o tamanho disso, né? Aquele ciclo foi espetacular, depois teve título de Campeonato Brasileiro, teve título de Copa do Brasil 96, 97, foi incrível, né? Não, e em 94 foi campeão da Copa do Brasil também, né? Também. Cara, realmente aqueles anos ali, a gente agora, óbvio que a gente valoriza, né? Mas é bom realmente tu lembrar que sequência impressionante que o Filipão teve com aquele time, cara. Olha, demais. É uma loucura. Foi Copa do Brasil, a Libertadores, perdeu a Copa do Brasil, ganha o Brasileiro, ganha a Copa do Brasil de novo. Recopa, nossa, velho. Aliás, falando em Filipão, daqui a pouco a gente vai falar especificamente dos jogos do Inter e do Grêmio, nesta rodada do Campeonato Brasileiro.
Mas falando em Filipão, olha, está começando a ficar aquela dúvida se o Filipão permanece ou não no Cruzeiro para o ano de 2021, para as competições de 2021. Hoje tem jogo contra o Oeste pela Série B do Campeonato Brasileiro e os jogadores não se concentraram. Se apresentaram apenas hoje na concentração, lá no CT do Cruzeiro, mas não dormiram, né? Não fizeram aquele período de concentração que normalmente ocorre, num protesto pelos salários atrasados. Olha a situação do Cruzeiro, hein? Daqui a pouco a gente vai falar também do Juventude, que ontem perdeu para o Brasil na Série B, e o América Mineiro e a Chapecoense confirmando matematicamente o acesso para a Série A. E também a situação do Orejuela. Voltando para Belo Horizonte, o que vai acontecer com o Orejuela, hein? O Grêmio estava com tudo certo para comprar ele, o Cruzeiro deu para trás na última hora, e aí ele está voltando agora para BH, vai ficar lá no Cruzeiro. Será que vai ser vendido para outro clube ou não? Está uma confusão essa situação, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então tem muita coisa ainda no Sala de Redação. Digimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização. frigelar.com.br. Grupo IESA, vamos juntos. Suco de uva integral Aurora. Além de delicioso, faz bem. Novo ano, novas oportunidades. Conte com o Banrisul para fazer o seu 2021 diferente. LG, leite gaúcho, tradição e qualidade desde 1959. Fique ligado aí, que nós já voltamos com Sala de Redação. Tem muita coisa para a gente debater ainda. 1h33, temperatura de 26 graus. Todo o jardim é feito de histórias, de inspiração e principalmente de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar deste espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas. Não perca. Acesse ofertas.steel.com.br e confira. Fida, sólida por natureza. Tintas Kirin, a tinta gaúcha. Eu falei há pouco aqui antes do intervalo desta situação do Orejuela, lateral que estava no Grêmio até o final de dezembro. Ele continuou aqui em Porto Alegre até ontem. Hoje embarcou para Belo Horizonte para se reapresentar no Cruzeiro. Olha o que aconteceu. O Grêmio tinha acertado pagamento parcelado de R$18 milhões para comprar o Orejuela. Nem sei se vale tudo isso, mas o Grêmio compraria esse jogador. No dia 30 de dezembro, o presidente do Cruzeiro ligou para o presidente do Grêmio cancelando o que havia sido acertado verbalmente e informando que teria uma outra proposta melhor. 2 semanas depois, o Orejuela não foi vendido para nenhum outro clube. Se falou no Atlético Mineiro, mas não teve confirmação de proposta no Flamengo, no Sporting de Portugal. Ele está voltando hoje para se reapresentar do Cruzeiro e o Cruzeiro quer vender ele o mais rápido possível para pagar salários atrasados. Mas não está andando. Que confusão que o Cruzeiro está fazendo. Olha, eu não duvido se daqui a pouco o Cruzeiro não vai bater na porta do Grêmio oferecendo o Orejuela de novo, hein? Mas acho que por esse valor, acho que o Grêmio já não pega mais. Acho que o Wanderson acendeu uma luzinha lá dentro. Eu acho que agora... Porque o Leonardo Gomes, embora não tenha voltado, ele tem postado direto uma recuperação. O Wanderson, né, jogou bem pela necessidade. Vamos combinar que tem o final da temporada agora e depois já começa direto, né? Mas é o gauchão logo no início, né? Então não sei se seria... Eu acho que o Grêmio não paga mais. Acho que não paga mais. Eu acho que o Cruzeiro perdeu o timing dessa venda. A essa altura, neste valor não paga nem o valor que oferecia antes. É isso que você está dizendo, né? Eu acho. E eu tenho dito já... Você é um admirador do Orejuela e já fez um voto lá no primeiro momento, né? De que valia a pena o negócio. E eu lembro de ter dito, e agora isso se reforça muito mais, o Wanderson nem tinha aparecido ainda. Eu tratava só a questão do custo-benefício. Você não tem dinheiro de sobra para investir. E se você não tem dinheiro de sobra para investir e o jogador como esse custa entre 15 e 20 milhões de reais, você vai pegar esse dinheiro e vai colocar noutra posição, menos coadjuvante e mais protagonista, e procurar na sua casa ou na esperança do Leonardo Gomes voltando, para não gastar tanto dinheiro. Seria muito mais gasto de dinheiro do que investimento. Quando o Cruzeiro faz esse recuo no negócio, eu lembro também de ter dito, e aí o Duda estava de férias, que o Cruzeiro estava ajudando o Grêmio a não gastar um dinheiro errado.
E agora a situação parece exatamente como o Duda acaba de citar. Passou o trem da história, o Wanderson cresce, o Wanderson ainda tem problemas defensivos, mas plenamente sanáveis, ele tem uma aptidão ofensiva muito interessante, o Leonardo Gomes não para de evoluir na sua recuperação, e a essa altura não é o dinheiro que você coloca em cima do Orejuela para tê-lo de volta para ser banco do Vitor Ferraz. Ó, ele no Instagram postou há 30 minutos atrás, eu não sei se tu falou isso, Gabardo, de repente eu me passei aqui e não ouvi se tu comentou isso. Ele postou aqui, ó, hoje é dia de me despedir do Grêmio. Agora mais do que nunca quero agradecer a este grande clube que me recebeu de portas abertas, me apoiou e deu todo o suporte que precisei em 2020. Aí ele agradece a direção, tudo mais, aí bota em português. Voltando pro Cruzeiro, né? Não diz o seu destino, ele só agradece e se despede do Grêmio. Agora, 30 minutos dá para fazer greve no Cruzeiro, né? Hoje ele se reapresenta lá, né? E aí vai ter definido o seu futuro. Greve. Ver o que o Cruzeiro vai fazer com ele. Mas me parece me parece que pro Grêmio ele não volta, né? Ou ao menos, né, por hora não tem essa possibilidade de retorno. Ninguém posta o negócio e dá 2 dias e volta, né? Eu acho que a única... não é aqui. Eu acho que a única coisa, concordo, acho que não volta mais pra cá, né? A não ser que o Cruzeiro não consiga vender ele e venha bater na porta aqui oferecendo o negócio, mas aí é outra história, né? Aí é outra condição. Bom, do lado do Inter, domingo, 8h30, tem Inter e Fortaleza. Thiago Galhardo teve lesão na panturrilha, o Inter não informa o tempo que ele ficará parado. Vai ser uma avaliação semanal, mas ele vai perder o jogo de domingo contra o Fortaleza e deve ficar fora também do jogo contra o São Paulo na quarta-feira e possivelmente também no Grenal, né? No dia 24 de janeiro. O tamanho dessa perda, ou não é tanto assim porque o Thiago Galhardo caiu um pouco de produção nos últimos jogos? O que vocês acham? A perda de não ter eventualmente uma reposição, porque no modelo de jogo do Abel, ele faz lá a profundidade com um centroavante e um atacante de lado, e não com 2 caras de área, como era o Eduardo Cudê. Então ele joga com um ou outro. Haverá a reposição imediata do Yuri Alberto, claro. Agora, aquela ideia de, de repente tem que... Um está desgastado, é suspenso. Bom, aí o problema é muito grave, né? Porque daí quando entra Abel Hernandes, a queda de rendimento é muito grande, né? Ele ainda está um cara mais pesadão, tem menos retenção de bola, ele tem menos giro, enfim. Eventualmente até faz uma dessas ferramentas, claro, né? Ele é um centroavante. Mas aí o prejuízo é muito grande. Até agora era um ou outro, estava tudo certo. Agora, quando não tiver o Yuri Alberto, vai ser prejuízo. Eu tenho dito que esse dilema inexiste, na verdade, né, Diogo? Isso foi criado, não vou dizer do Abel, porque eu nunca ouvi da boca diretamente do Abel, mas parecia ser mesmo dessa forma. Ou um ou outro. Ou Galhardo ou Yuri Alberto. E para mim jogam os dois, porque os dois fazem gol. O Galhardo tem feito menos, o Yuri Alberto tem feito mais, mas você não pode ter 2 jogadores com essa capacidade de letalidade, de bater no gol e converter, e deixar um deles no banco de reservas por conta de um desenho tático. Discutimos até sobre o que vem antes, né? O desenho e aí você escolhe as peças, ou as peças e aí sim o desenho. Para mim é letra B, claramente. Se você tem esses dois, jogam os dois. Mas agora esse dilema está desfeito. Pelo menos até o Grenal, as coisas vão acontecer no modelo que tem dado certo, em que há um velocista, o Caio Vidal, que às vezes ainda é dispersivo dentro do jogo, né? Há lances em que está ele e o marcador, se diz, bom, agora ele vai passar pelo cara. Não, ele se atrapalha. Outras vezes, não, agora não dá para ele passar. Ele passa pelos dois. Faz parte da juventude, faz parte de encontrar o seu rumo. E ele vai continuar no lado, e o Yuri Alberto vai jogar na dele, que sempre foi 9. Sim. Me parece, Gabardo, que claro que perder o goleador da temporada, o goleador do Brasileirão, é uma baixa significativa, mas ela se torna atenuada no caso do Inter por um casamento de característica com a forma de jogar do time. O Thiago Galhardo, ele jogava tendo um outro jogador ao lado dele. E o Thiago Galhardo, ele circulava mais, tendo o Abel, e eles estavam fazendo uma dobradinha interessante até, estavam se entendendo, porque o Thiago Galhardo tem uma boa leitura de jogo. O Thiago Galhardo ocupa o espaço vazio. Ele sabia aproveitar esses espaços, né? E como o Inter atuava de forma mais avançada, a bola circulava mais por ali, e aí ele usava essa característica dele, ele sabia aproveitar esse senso de oportunidade que ele tem. Com o Abel, o time do Inter marca muito atrás, e o centroavante ele é mais uma referência, e o Thiago Galhardo não é centroavante de origem, ele virou um atacante com um faro de gol, e os números mostram isso, porque o Thiago Galhardo ele é menos acionado, rarearam os gols dele, porque ele tem menos oportunidades, né? E para mim o lance da lesão que ele sofreu no domingo
ele é muito emblemático da forma de jogar do Inter. O Patrick coloca uma bola em profundidade pro Thiago Galhardo. Ele não é esse jogador. Ele parte na frente do zagueiro, o zagueiro chega junto e quando ele chuta ele acaba se machucando. Claro que já vem o acúmulo de jogos e tal. Não é por esse lance, mas é uma característica que não é a dele. O Yuri Alberto tem essa característica porque tem mais explosão. O Yuri Alberto coloca a bola na frente e chega antes do zagueiro, pela juventude, pela característica de explosão, né? E também tem uma capacidade de arremate, assim como o Thiago Galhardo. Então é uma troca que ela vai casar melhor com a ideia de jogo implantada hoje. Sim. Agora, que contratação boa essa do Yuri Alberto, né? Claro que ele está no início de trajetória, tem que confirmar muita coisa ainda, mas olha, ele está deixando uma impressão maravilhosa. Se pegar o Campeonato Brasileiro aqui, eu fui olhar, o Yuri já tem 6 gols no Campeonato Brasileiro, sendo que ele passou a maior parte do campeonato no banco. Teve lesão, teve participação na seleção sub-20 e já tem 6 gols no Campeonato Brasileiro. Só para fazer uma comparação com outros 2 centroavantes espetaculares, o Luiz Adriano tem 8 e o Diego Souza tem 8. Ou seja, não é muito mais. Esse negócio do Yuri Alberto, ele ficou escancarado em relação aos valores, porque o contrato dele estava terminando com o Santos e o Inter tinha que apresentar a proposta, né? E essa proposta ficou lá na Federação Paulista de Futebol e o Santos tinha um período para igualar a proposta. Deu uma confusão lá, o Santos ameaçou que iria igualar, no fim não fez isso, mas os números acabaram expostos. O Inter pagou 10 milhões de reais de luvas para o Yuri Alberto, porque ele estava livre no mercado, e um salário de 200 mil reais por mês. Não foi barato, né? É um negócio caro, mas, olha, pelo potencial que tem esse jogador, que seria o grande nome da seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano agora, e está virando o titular do Inter com uma boa média de gols nas mãos do Abel Braga, esse jogador pode valer muito no futuro, hein? Sem dúvida, e é um mérito que a gente tem que dar para o Rodrigo Caetano, porque nessa negociação o Inter chegou a blefar, né? Porque o Santos poderia cobrir a proposta, porque estava em contrato, aí o Inter disse, então cobre, aí o Santos estava sem dinheiro, opa, não vou cobrir, vamos negociar, aí o Inter conseguiu segurar o jogador. E o Yuri Alberto, eu acho interessante que não tem ruim para ele, né? Se tu pegar e colocar ele de aberto na esquerda, ele já jogou, teve jogo aí que ele fez aberto pela esquerda, também ele foi. Ele tá sempre ligado, como no jogo com o Botafogo, né? Um jovem, mas ligado, foco no jogo, foi lá e decidiu o jogo para o Inter contra o Botafogo, naquela mancada do Kelvin. E como ele demorou para entrar no time, sabe? Quando ele chegou no Inter, a gente tinha uma contestação, ele ficava atrás do Abel Hernandes. A gente muitas vezes aqui no Sala disse, olha, acelera o processo do Yuri Alberto, tá na cara que ele é um jogador que é jovem ainda, mas assim, é só tu joga o nome dele no Google, tu vê ele, o nome dele citado por vários times da Europa, antes inclusive, né? E só agora ele está tendo uma oportunidade assim de entrar com mais frequência nos jogos, né? Ele teve ali um período que ele foi convocado para a seleção sub-20, mas mesmo assim, né, ele acabou demorando além da conta para entrar no time. Não, e tu vê que sorte pro Abel, né, também, né? Sim, ficou 40 dias parado por lesão, e aí ele volta, e ele volta muito bem, ele faz aquele gol contra o Sport, um gol com naturalidade, de quem conhece, e aí ele vai para a seleção, né, e aí fica 10 dias na seleção. E na volta, inclusive contra o Coritiba, o último jogo, o jogo da queda do Cudê, ele não só joga como faz gol, né? Ou seja, Léo, você sabe que em relação ao Yuri Alberto, já naquela fase que era pura crise interna e nós nem sabíamos o tamanho dela, a crise da direção com o Cudê faz uma frase muito infeliz já no fim daquela crise, em que ele coloca o Yuri Alberto e o Maurício juntos na mesma situação de que não eram jogadores prontos para jogar a Série A. O Maurício até está se confirmando que ele não está pronto a ponto de virar titular. O Maurício está no banco e não é ele que está entrando, é o Praxedes, e quando há reposições não é o Maurício que entra. Mas em relação ao Yuri Alberto foi um erro de avaliação extraordinário do Cudê, mas de que já tinha a ver com aquela fadiga rápida dos metais entre a direção e o Cudê e a direção. Então ali a frase foi um desastre. Tanto é que o Abel, logo depois, ainda demora a colocá-lo titular, e nesse momento ele está virando titular absoluto pelos próximos 3 jogos, pela lesão do Thiago Galhardo. Embora, insisto, ambos possam e até devessem jogar juntos, porque eles se completam, eles têm características que são complementares. Uma coisa importante para o novo treinador, viu? Não vai ser o Abel, parece, porque o trabalho dele vai só até 24 de fevereiro. Mas o próximo treinador, partindo do princípio que seja o Ramírez, um trabalhador de base, é fundamental e urgente recuperar Nonato. O Nonato que pintou e o Nonato que jogou no fim de semana no lugar do Edenilson, a diferença é gritante para menos.
No meio de tudo isso, houve um monte de coisa. O Cudê até disse, o Léo estava junto na mesa, o Diogo também, que o Cudê, quando botava Musto com Lindoso, ele disse naquela entrevista, era para ser o Nonato. Mas o Nonato não fez do jeito que eu queria, então eu tive que esperar. E já faz algum tempo que o Nonato parece atrasado nesse processo. E domingo agora, quando ele jogou, ele foi, não vou dizer que ele foi muito mal, mas ele foi muito menos do que o Internacional precisava para repor o Edenilson. Recuperar o Nonato é uma tarefa do novo treinador. E agora, Maurício, na questão essa do Yuri Alberto e do Galhardo, né, que na concepção do Abel ou joga um ou joga outro, tu vê que sorte pro Abel, assim, né, dentro das circunstâncias, de que ele não vai precisar ser cobrado nesse sentido, né? Ah, por que não bota o Galhardo? Bom, porque tá com a lesão na panturrilha, então nas próximas 3 rodadas o Abel tem essa opção mesmo, né, de realmente contar só com o Yuri Alberto, e pena realmente não ter a peça de reposição, enfim, ou vice-versa, no caso desses dois pro Abel, do Galhardo, né? E o Yuri Alberto, cara, é um jogador realmente jovem, promissor, é uma bela joia que o Inter está lapidando, e ele foi responsável realmente por gols importantes mesmo nessa caminhada de sucesso que o Inter está tendo nessas rodadas, né? Só o gol do Botafogo, que foi por pura atenção mesmo e ligado no jogo, são 2 pontinhos a mais nessa conta toda aí de tentar se aproximar do São Paulo, né? Então, é legal, realmente é uma joia, é um ativo dos maiores que o Inter está conseguindo montar aí para 2021. Hoje, no programa Esportes ao Meio-Dia, comandado pelo Felipe Gamba, o repórter Rodrigo Oliveira trouxe uma informação que me pareceu interessante. Hoje, o Leonardo, você que era o convidado hoje do Esportes ao Meio-Dia, né? Acho que estava o Leonardo junto com o Gamba. Exatamente. Que é a questão do goleiro, porque, claro que não é uma decisão que tem que ser tomada agora, mas ela terá que ser tomada pela nova direção do Inter ao longo de 2021, pensando em 2022, ou já pensando nessa temporada. Porque os 3 goleiros do Inter, o primeiro, o segundo e o terceiro, e o Kehler, que é o 4º goleiro, mas o que o Rodrigo trouxe de informação é sobre os 3 primeiros goleiros. Lomba, 34 anos, Danilo Fernandes, 32, e Daniel, que sempre é apontado como um goleiro promissor, mas que dificilmente tem oportunidades e já está com 26 anos de idade. O contrato destes 3 goleiros termina no dia 31 de dezembro de 2021. Será que vale renovar com os 3? Ou será que vale apostar no jovem, nem tanto mais, né? Mas no goleiro que sempre foi considerado promissor e com condições de assumir a titularidade do gol do Internacional. E aí, como que a nova direção do Inter tem que proceder nesta questão? Leonardo? Renova com... É uma questão curiosa, né, Maurício? E certamente vocês já ouviram, porque sempre que a gente conversa com algum dirigente do Inter que esteve lá ou que está lá, é sempre elogiosa a manifestação sobre o Daniel, a ponto de dizer que, olha, é quase que um novo Alisson, assim, um cara com potencial para chegar longe. Eu já ouvi isso. E assim, Gabardo, só que a gente não vê o Daniel jogar, né? O Daniel tem... Eu me lembro. Nem ele se vê jogando. Exato. Talvez talvez nas fitas VHS dele da base. Né? Ele tá com 25 anos, eu acho, né? 25 por aí. 26 anos, olha isso. Mas ele entrou num jogo contra o Palmeiras, eu acho que é quartas de final da Copa do Brasil, ou semifinal, e ele entra muito bem. E muito seguro, para quem entrou numa roubada, era um jogo duríssimo, jogo decisivo, em São Paulo, ele entra bem. Ele entrou contra o Ceará, também tu vê que ele entra no meio do jogo, ele é um goleiro, me parece, muito seguro. O que diz que tecnicamente ele é superior. Só que a questão do goleiro tem essas complicações, né? Os clubes eles têm receio de apostar em um goleiro jovem, de dar essa responsabilidade. E o Daniel teve a questão do Danilo. Eu tenho como quase convicção, não é informação, ninguém nunca me disse isso, mas a leitura que eu faço é de que o Inter renovou com o Danilo para o Danilo não parar no Grêmio. Naquela época, eu fecho com você. O Internacional tinha... O Inter ia botar no mercado um goleiro que naquela época, com o que o Grêmio estava vivendo de contestação do Paulo Vitor, o Danilo Fernandes era buscado de táxi do Beira-Rio para a Arena. Porque era um goleiro que chegava a titular no Grêmio naquele momento. Agora, se você se colocar no lugar de um dirigente que tem esses contratos por fechar no final do ano, 2 desses goleiros são caros porque qualificados... Mas foi especulação, né, Maurício? Não, especulação. Nunca foi notícia, Duda. Nunca foi notícia, era só uma lógica. Você olhar o mercado e dizer assim, está sendo liberado o Danilo Fernandes. Pô, eu quero, né?
Não era notícia, o Grêmio nunca disse que tinha interesse nele. Não precisa apartamento, né, Maurício? Não precisa nem procurar apartamento, é só fazer a mudança do vestiário. Muda o bairro, no máximo muda o bairro. Mas eu quero só para fechar, renova com um dos goleiros, para que você não coloque imediatamente um piano nas costas do Daniel, do tipo, foram os dois embora, agora é tudo com você. Não, você pega um dos goleiros, libera para o mercado, e o mercado vai absorver imediatamente o Lomba ou o Danilo Fernandes, e aí vai depender do Keller, do Daniel, disputar diretamente no campo e nos treinamentos com o goleiro mais experiente. Quase que em condições de igualdade, porque aí ele não está em terceiro lugar. Hoje ele está em terceiro lugar. E enquanto houver Lomba e Danilo, ele não vai mudar esse patamar, a menos que um desses goleiros caísse muito drasticamente de produção. Então fecha um contrato, você não renova e você vai aliviar a sua folha também por isso, e abre uma disputa muito saudável de um goleiro experiente, Lomba ou Danilo, com um goleiro promissor numa idade em que para goleiro ele não está velho, né? Porque goleiro vai jogar até 38, 39 anos de idade. O Daniel vai estar em plena competitividade. É o que eu acredito que o Inter vai fazer. Acho que o Duda ia falar alguma coisa aí? Não, eu ia colocar, porque na época do Danilo, eu te confesso que eu não acho o Danilo um goleiro assim a ponto do Grêmio tirá-lo do rival, de verdade. Acho, é um goleiro, acho que comum, assim, acho que pode ser que seja superior ao Paulo Vitor, acho que até que seja, mas o Grêmio precisava definir, né? Tipo assim, ser definitivo quando a sua contratação. Não acho que o Danilo faria isso com o Grêmio. Mas enfim, não era esse o debate, né? O Grêmio acabou indo lá pro Vanderlei e até que o Vanderlei tem indo relativamente bem, né? Hoje o Grêmio, a crítica que eu faço na parte de goleiros do Grêmio é o não uso de alguém da base na sequência, assim, né? A hierarquia tá Vanderlei, Paulo Vitor e Júlio César. Tipo, tínhamos que ter alguém de base já sendo muito mais próximo ali. Tem dois, né? Tem o Breno, né? O Breno se fala muito bem, jogou um Grenal, inclusive, um Grenal de reservas. Mas eu sigo o Breno, por exemplo, eu nunca vejo ele concentrar. Todos os jogos ele está na casa dele. Agora, ele não está sendo utilizado. O contrato do César vai terminar agora, tá em outro fevereiro acho que não fica. Não deve ser renovado. Eu não estou torcendo contra o trabalhador, mas assim, para a instituição, pensando em clube, é bom que abra espaço para alguém da base, cara. Agora, tem que Duda, ter alguém da base, velho. Hein, Gabardo, Duda, como de vez em quando assim, a gente tem esses assuntos assim, de um jogador que a gente fala lá internamente em Grêmio e Inter, são jogadores tidos como padrão nossa seleção de base. O Daniel, eu já ouvi falar até em padrão Alisson pro Daniel, goleiro do Inter, né? E eu tô lembrando agora, não sei se você sabe para onde foi, o Raul, um lateral direito do Grêmio. Nossa, o que se falava desse jogador, que podia ser um cara diferente. Eu me lembro do Emerson volante, encontrei ele assim na rua um dia, e ele falou do Emerson, falou do Raul, olha, tem um menino lá no Grêmio que joga muito, e aí o cara não aparece, né? E ele é elogiado internamente. Mas você lembra o que o Raul pagava, Diogo? O Raul pagava aquele preço da fitinha métrica. Não dá para ter um lateral que tem 1,60 m. É por aí que o Raul acabou tendo prejuízo. No Grêmio nunca se firmou, não teve nem chance de titularidade, e toda vez que eu ouvia falar de Raul, assim, microfone desligado, você está falando com alguém de dentro do clube. O cara soprava assim, não dá. Não dá por quê? Muito pequenininho. Bom, adiante. Sabe que o Raul pintou muito bem, acho que foi na Copa São Paulo de 2015. E aí depois ele foi emprestado para alguns clubes, esteve no Figueirense, se eu não me engano, e chegou, nos últimos tempos, a estar emprestado para o time Sub-23 do Corinthians. A última notícia que eu tive dele, eu acho que estava do Criciúma, se eu não me engano. Eu acho que no Cascavel. No Cascavel. Cascavel e isso aqui é o novo técnico do Cascavel. Ele passou pelo Figueira. Quem? O Tcheco. Tcheco. Exatamente. Novo técnico a KTO patrocina nossos parceiros aqui do grupo. Tá patrocinando o Cascavel lá. Ele saiu do Corinthians B, foi pro Bangu. E aí agora chegou o Cascavel. Não estourou, ele passou né? pelo Figueira também, né? E aí agora acho que tá no Cascavel. É 1h56, tem mais 30 segundos aqui antes do intervalo sobre goleiro ainda. O Leonardo estava comigo quando a gente entrevistou o André Jardini, técnico da Seleção Brasileira Sub-20, que elogiou demais o Adriel, que é o goleiro que estava na campanha do Grêmio, do vice-campeonato na Copa São Paulo. Sim. É um goleiro muito alto, né? Gigante, quase 2 metros, eu acho, né? Por aí. 1,95. Tem uma qualidade boa de saída de bola, debaixo dos paus, foi bem na Copa São Paulo. Eu acho que esse guri aí é um que né?
O Breno também, cara. O Grêmio tinha que ter atenção e dar uma olhada neles, né? Não sei se precisa contratar outros caras, sabe? A hierarquia pode. Fica com o Vanderlei até entender que ele seja suficiente e depois deixa os guris, né? Olha a trilha aí. E outro que a gente espera, que se esperava muito, né? A gente tinha uma expectativa muito grande, era o Felipe Mediolaro, que acabou não estourando, está emprestado para o Dallas, lá nos Estados Unidos. Isso é trilha luz alta, Eduardo. Ela vai subindo enquanto a gente fala, sabe? E bem alta. Fida sólida por natureza, Tintas Killing, a tinta gaúcha. Facate realiza vestibular no dia 8 de fevereiro. Inscrições gratuitas se seguem até o dia 7. Informações em facate.br, www.facate.br. Intervalo, notícia na hora certa. Já voltamos com Sala. Horas e 4 minutos. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol. A proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol. Gimo, qualidade comprovada. No verão, os dias são mais longos, a cidade fica mais calma e as ruas mais tranquilas. Verão é para relaxar. Passe no Zafari para aproveitar. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. O top executivo é da Ruder, a marca de segurança escolhida pelos gaúchos e pelos maiores empresários do estado. Procurando um ar-condicionado econômico? Conheça o split inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e a Frigelar. frigelar.com.br. Grupo IESA apresenta novo Nissan Versa, um sedã com tudo que você nunca imaginou, a partir de R$ 74.500. Só na IESA Nissan. O suco de uva integral da Aurora, além de delicioso, é muito saudável. Não tem adição de água e nem açúcar, e nenhum tipo de corante. Você se refresca a qualquer hora e ainda aproveita todos os benefícios da fruta para a sua saúde. É sabor de uva de verdade, até a última gota. Beba saúde, beba suco de uva integral Aurora. Em 2021, o Banrisul segue o seu parceiro para recomeçar a realizar os seus planos. Conte com o Banco dos Gaúchos. A hora certa, 2h05 de Objetiva. A Objetiva chegou em Porto Alegre e já está fazendo o maior sucesso com seu atendimento personalizado e trazendo redução de custos aos seus condomínios. Objetiva Condomínios, há 23 anos, especialista no que faz. Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo. Você pode solicitar a proposta através do objetivacondomínio.com.br ou pelo telefone 51 2312 8500. Bom, ontem... Doutor Eduardo... Fala, Maurício. Pois é, eu acho que era isso que você ia fazer, mas eu quero atender uma demanda por uma questão de ordem de muitos e muitas chavantes que desde a vitória do Brasil de Pelotas, você começou a falar em Série B, já adivinhei você, uma sinergia impressionante. Desde ontem, na vitória na vitória sobre o Juventude, segunda vitória do Brasil sobre o Juventude nessa competição, chavantes de toda a natureza. Maurício, você que estava tão preocupado que o Brasil ia lutar para não cair até a última rodada, eu gostaria muito de uma manifestação sua amanhã hoje, né? Então eu quero dizer que estou muito feliz, não porque o Brasil de Pelotas tenha vencido o Juventude, porque não se trata disso. Eu estou muito feliz porque o Brasil de Pelotas superou extraordinariamente a minha expectativa, que não se baseava em antipatia ao Brasil, é muito pelo contrário, eu sou apaixonado por Pelotas e pelos dois clubes de lá, um enorme respeito. A cidade de Pelotas eu acho a mais linda do interior do Rio Grande do Sul. Pois muito bem, o Brasil de Pelotas do Gauchão... no mercado público lá, é isso que tu quer, eu sei. E ainda um samba que eu faço lá que é uma delícia. Mas, Diogo, não faça essa bandidagem comigo. E entrevistando o governador ainda, não foi lá que tu entrevistou o governador? Foi, fizemos um botequim com o governador Eduardo Leite lá. O governador tocando pandeiro e cantando Domingo do Sol para Contrariar. Recomendo, tem na rede social. Meu senhor. Mas então, Diogo, o que acontece é assim, o Brasil de Pelotas, no Gauchão, me assustou, e talvez a muitos de nós, porque ele não chega nem perto de decidir qualquer dos turnos e ficou todo o campeonato muito perto da zona do rebaixamento do Gauchão. Era um elenco envelhecido e pouco qualificado. De lá para cá vem uma pandemia. O Brasil de Pelotas não tem dinheiro ou não tinha dinheiro para se reforçar extraordinariamente sobre o elenco disponível. O Emerson Maria, na metade do campeonato, ele é que pede para ir embora, como que sinalizasse, eu não tenho mais o que tirar desse grupo. Pareceu assim quando o Emerson foi embora. Vem o Cláudio Tencati e o Brasil de Pelotas muda de uma forma tal que está chegando 3 ou 4 rodadas antes do fim, livre da zona do rebaixamento e a 5 pontos, do risco do rebaixamento, eu quero dizer, e a 5 pontos de G4. Então o que o Brasil de Pelotas, Chavantes, o que o Brasil de Pelotas fez recentemente,
requer de mim só elogios e um aplauso de pé. Se era isso que eu estava devendo à chavantada, não devo mais. Menos mal para o Juventude que o CSA perdeu, né? O CSA perdeu na rodada. Isso é bom. Agora, que coisa essa rivalidade Brasil e Juventude. Eu estava comentando ontem, nem tinha os números, de que o Brasil há muito tempo vem conseguindo supremacia sobre o Juventude. Nos últimos 16 jogos, o Brasil ganhou 8 e só perdeu 2 vezes para o Juventude. Puxa. Olha aí. Leonardo, quer falar alguma coisa? O Brasil tem chance de ascender. O Brasil, a 5 pontos, claro que tem ali, tem Juventude, Guarani, Ponte Preta e Operário. A Ponte Preta, os jogadores foram ao CT hoje e não treinaram, viu? Questão financeira, não receberam, se reuniram no pátio do CT e voltaram para casa. Então, claro, o Brasil é o 10º, teria aí 5 times entre ele e o 4º lugar, mas é um tropeção, e se o Brasil mantiver um aproveitamento que vem tendo, o Brasil tem chance. A gente fez, na Gaúcha, a gente comentou o jogo Chapecoense e Brasil, Chapecoense e América que subiram ontem, né? Os dois já estão garantidos, e o Brasil deixou de ganhar da Chapecoense. O Brasil teve chances mais claras de gol, teve controle das ações e perdeu. O De La Torre perdeu 2 gols no começo da partida que poderiam decretar a vitória. Eu não descartaria totalmente. O Brasil pode chegar lá na última rodada ainda com alguma perspectiva de subir, Gabardo. Na próxima rodada o Brasil joga contra o Figueirense, fora de casa. É sexta-feira, lá em Florianópolis, com o Figueirense lutando contra o rebaixamento. Neste momento está na zona do rebaixamento. E o Juventude joga sábado no Alfredo Jaconi contra o Cruzeiro. Olha o jogo que tem sábado no Alfredo Jaconi. Juventude e Cruzeiro. Juventude está em 5º com 52, é a mesma pontuação do CSA, 52, que ontem perdeu também. Como o Leonardo falou, o América Mineiro e a Chapecoense estão matematicamente classificados para a Série A de 2021. Eu quero fazer um registro aqui sobre o trabalho destes 2 clubes. Primeiro, no América Mineiro, muitos méritos para o trabalho do Lisca. Que temporada fantástica que faz o Lisca, que chegou até a semifinal da Copa do Brasil. E neste momento o primeiro colocado está na luta pelo título da Série B, já está classificado para a Série A. E na Chapecoense, que é um clube que tem o carinho de todo mundo, né? A Chapecoense teve outra notícia triste, que foi o falecimento do presidente Paulo Magro. Eu tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes. Acabou contraindo a Covid, faleceu, notícia terrível, né? Mas a Chapecoense, nesta campanha da Série B, ela teve a parceria com uma empresa gaúcha, a Success Sports, do empresário Igor Zeibrucker, e que teve a participação também do Christian, esse centroavante da dupla Grenal, que tem um cargo, né? Ele trabalha para a Success Sports e tem um cargo na direção da Chapecoense, utilizando toda a experiência dele como jogador em diversos clubes do futebol brasileiro, seleção brasileira, no mundo também, né? O Igor trabalha com o Jean-Pierre, né, o Gabardo? Ele, né? Sim, empresário do Jean-Pierre também. Isso, empresário do Jean-Pierre. Então essa empresa a Chapecoense fez uma empresa fez uma parceria com esta empresa e o trabalho está dando muito certo, né? Já teve o título catarinense e agora tem o acesso confirmado para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2021. Então, América Mineiro e Chapecoense. Com folga. Agora, na preparação para o jogo do Brasil Chapecoense, né, nas pesquisas que eu fiz, conversei com 2 colegas de Chapecó e o que eles me diziam era o seguinte, o plano da Chapecoense não era subir esse ano. Chapecoense, aconteceu mais ou menos o que aconteceu lá no primeiro acesso à Série A da Chapecoense. Bota todo mundo para a rua então, Léo. Não, Maurício, o não deu errado. O planejamento deles era claro, fazer uma reestruturação na Série B, porque a Chapecoense tem muitos problemas financeiros, né? A repercussão ainda do acidente desestabilizou financeiramente, e a ideia era se reorganizar, e o Paulo Magro estava fazendo isso de forma magistral, sem contar que politicamente ele tinha parado muitas arestas na Chapecoense, ele conseguiu reunir de novo, agregar forças dentro do clube, e a Chapecoense tinha uma ideia de ficar 2 anos na Série B e subir com força para a Série A. Só que deu muito certo o trabalho, e surpreendendo. E a Chapecoense voltou a fazer algo que ela fazia lá atrás. Ela passou a contratar jogadores com perfil para jogar na Chapecoense, com perfil para morar em Chapecó,
né? Porque é uma cidade, embora muito desenvolvida, uma cidade rica, ela está fora dos grandes centros, não tem voos tanta oferta de voos para o jogador ir visitar a família e voltar para casa numa folga. Então eles pesquisaram muito o extracampo do jogador para ver se ele tinha perfil para se inserir, Diogo, naquela comunidade. O que seria um perfil para morar em Chapecó? Um jogador mais tranquilo, um jogador mais estabilizado, com uma condição familiar mais estabilizada, um jogador... Mas na parte técnica, digamos assim. Não, eu estou falando da parte extra-campo. A parte técnica é o básico, né, Diogo? É ser um jogador qualificado, né? De ter ferramentas. Mas a Chapecoense, por exemplo, contratou um jogador naquele ano que estava atribulado, chamado Vitor Andrade. É um jogador que começou muito bem no Santos, foi jogar na Europa, voltou, estava até no Goiás há pouco tempo. Eu lembro esse é um jogador que chegou lá e teve até briga no vestiário com ele, por exemplo. Então, esse é um jogador que não está no perfil do clube que o clube quer. O clube quer um jogador que tenha um foco maior na sua carreira, que tenha uma vida familiar mais estabilizada. Daqui a pouco abre um pouco mão da parte técnica pela questão ali do ambiente, enfim, e monta um grupo mais coeso, entendi. Ou talvez, né, Diogo, tu tenha 2 jogadores para escolher. Aí tu olha, esse aqui é um jogador mais jovem, jogador solteiro, jogador que, pelas redes sociais, por exemplo, que eles investigaram nas redes sociais, que eu soube, quer curtir a vida, quer estar na balada. Chapecó não vai te oferecer tudo isso. Vai te trazer muitos problemas extra-campo. Em compensação, o outro que tem o mesmo nível técnico vai trazer talvez uma estabilidade maior dentro do vestiário. Na verdade, essa é uma pesquisa que é feita, por exemplo, na Europa, né? Eu estava ouvindo esses dias um podcast do Luiz Campos, que é um português que trabalhou no Real Madrid, cara que trabalhou com o Mourinho, e ele diz, olha, antes de contratar, tem um dos pilares que a gente investiga, que é o pilar comportamental. E nós vamos nas redes sociais dos jogadores. Nós vamos investigar a vida do jogador. Porque não adianta trazer um jogador e lá se pagar muito para te trazer problemas. Está pagando para ter problema. Bom, o Milan não fez isso com o Ibrahimovic, pelo menos. Mas só para lembrar uma outra questão ali do rápido, claro. o Gabado do Lisca, que o Lisca, assim, ele teve um foco interessante. A gente discute muito treinador que aposta numa carreira de longo prazo, porque isso é um processo, né? Se o técnico fizer isso, os clubes fizerem isso, talvez a gente dê um passinho ali nessa construção de um futebol melhor e tal. E ele, nessa trajetória de América, ele teve proposta do Coritiba Série A, recusou. Ele teve proposta do Coritiba, recusou. Agora ele teve do Fortaleza, recusou também. Seguindo ali um rumo, uma da China. E ele tá certo, né? Ele fez certo, ele amadureceu como profissional. E parece que vai renovar o contrato para 2021, para ficar na Série A com o América em 2021. Isso aí deve acontecer, né? O outro detalhe aqui, eu ia falar da Série C, só para completar a Série B. Então, América Mineiro e Chapecoense já estão confirmados. As últimas 2 vagas vão ficar entre Cuiabá, CSA, Juventude, quem sabe Guarani, Ponte Preta, quem sabe o Chavante, né? Vamos torcer, quem sabe, né? E, Gabar, só sobre a Chape ainda, ontem até coloquei no meu Twitter, e é emocionante. Eu me emociono sempre com aquela questão toda de 2016 da Chapecoense. Eu sempre me emociono, já vi o documentário umas 2 vezes, me debulho em lágrimas, é sempre tocante, né? E eu ia chorar, Leozinho? Não, e a gente perdeu colegas, a gente perdeu amigos, e talvez toque bastante, porque a gente, né, Gabardo, a gente está nessas viagens, a gente já passou muitas vezes por alguns perrengues em viagens, nossos colegas estavam indo lá para trabalhar, enfim. E ontem, vendo os jogadores da Chape, com o Vamos Chapé, cantando naquele mesmo vestiário que ficou aquela imagem marcante depois da semifinal da Sul-Americana contra o São Lourenço, que a Chape se classifica, não tem como a gente não se comover, né? É muito legal. Eu achei muito legal a volta da Chape. E o Nacional de Medellín tuitou hoje parabenizando a Chapecoense pela volta da Série A. Olha que legal. Também que legal. Agora, Léo, e a gente que vive na estrada... Aqui, Malenotti, eu estou recebendo umas mensagens aqui, um e-mail, de que a noite lá de Chapecó não é tão fraca assim, não. Opa. Malenotti. Fala, Malenotti, fala. Não, Diogo, eu ia falar que a gente que vive na estrada, né, viagens para cima e para baixo, a gente tem, assim, uma noção, assim, de quanto perrengue se passa em cada deslocamento, dependendo, né, de logística de viagem, assim, realmente, assim, eu com 30 anos de estrada e de rock and roll mesmo, cara, a gente se emociona muito. Eu tenho uma lembrança de ter passado mal, assim mesmo, no acidente do Mamonas Assassinas, por exemplo, que era uma banda promissora, uma banda que estava alcançando sucesso, e a gente tinha mais ou menos o mesmo tempo, assim, de início, né?
Então, quando aquilo aconteceu, assim, eu era muito mais jovem, né? Acho que já fazem 20 anos, né? Mais de 20 anos, inclusive. Acho que faz 25 anos, foi em 96, se não me engano, né? Vai fazer 25 anos do acidente do Mamonas Assassina, cara, e eu fiquei num estado, assim, mal, porque além de ter sido um acidente muito trágico, era de uma banda, né, de uma banda de rock, uma banda de meninos, Leozinho, uma banda de meninos, Leozinho. E a gente se encontrava na mesma faixa etária que eles, né? Então, realmente, esse tipo de acidente, ele comove qualquer pessoa, mas aqueles que estão na estrada, eles se incomodam ainda mais, não, né? Não me dá migué, Melanete, Chapecó. Não dá. Essa cidade aí... Não, essa cidade é... Quando o cara vai lá, tipo, às vezes faz uma que parece duas já. Não, mas assim... E o Gabardo, antes de tu chamar o intervalo, deixa eu só... vocês falaram do presidente da Chapecoense, né, que infelizmente entrou para as estatísticas dos óbitos, né, da Covid, e eu queria mandar um abraço aqui para a família Paz. Quem me encaminhou essa mensagem foi o Márcio Paz, né, nosso ex-colega aí da firma aí, que se desligou do Grupo RBS e vai morar em Portugal, né? Então um beijo para o Márcio Paz. E ele me encaminhou uma mensagem aqui de que o senhor Jorge Tomé Paz era um ouvinte assíduo e diário do Sala de Redação e ensinou o filho dele, o Bolinha, a acompanhar o nosso debate esportivo, o debate esportivo nosso de cada dia, né? Então, um beijo com carinho para o Bolinha, para toda a família Paz, assim, e a minha lamentação aqui pela partida do senhor Jorge Tomé Paz, também pela Covid, né? Um abraço lá em toda a família. Aproveitando, queria mandar um abraço para um grande amigo nosso, conhecido de todos nós, 70 anos hoje, nosso ouvinte, Léo Levigoy. O Léo está comemorando aniversário. Ele está um pouquinho chateado que não dá para fazer festa, né? O Léo gosta de reunir os amigos e tal. Mas vai um abraço aqui, vamos avisar para a turma do Léo, para os amigos do Léo. Não vai ter festa, mas dá para ligar para ele, mandar os parabéns, desejar muita saúde, mais 70 anos para esse grande cara, o Léo Levigoy. Grande abraço pro Léo, 70 anos, parabéns pelo aniversário, um abraço de todos aqui do Sala de Redação. A gente vai pro último intervalo, depois tem mais dupla Grenal e eu quero falar também do outro gaúcho que também pode conseguir o acesso, o Ipiranga da Série C para a Série B. Alô, turma de Erechim, já voltamos com o Sala de Redação. Dimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Grupo IESA, vamos juntos. Suco de uva integral Aurora. Além de delicioso, faz bem. Novo ano, novas oportunidades. Conte com o Banrisul para fazer o seu 2021 diferente. Diogo, faltou alguma coisa aqui, Diogo? Faltou o Cicobi. Seja qual for o seu plano, com o Cicobi você tem todo o crédito. Mais crédito que o Galhardo, depois daquele baita elogio do Abel Ferreira para ele. Faça parte. Eu quero saber o seguinte, o Diogo talentosamente, toda vez que dá o comercial, ele tem mais crédito do que e vem com uma tirada maravilhosa. Eu quero isso todos os dias, em dezembro, é isso? Eu vou desafiar o seu talento. Todos os dias, mais crédito do que não sei o quê. Não vem um dia dizer, não, hoje não tem. Não vou aceitar. O Abel Ferreira deu um abraço ontem depois do jogo, ele não largava mais o Galhardo, né? Pô, mas não largava. E o Galhardo, coitado, queria... Eu achei engraçado que a turma colocou no Twitter o seguinte, sabe aquele final de festa, que vem aquele teu amigo que tá embalado, assim, pô, te admiro, tu é meu brother, e tu quer sair fora e o cara não para de falar. O Galhardo empurrava ele não saía. Foi bem assim mesmo. Quer conhecer a 5ª melhor faculdade integrada do Brasil na avaliação do MEC? Opte pela Facate. Opte pela Facate. A Facate realiza vestibular no dia 8 de fevereiro. Inscrições gratuitas seguem até o dia 7. Informações em www.facate.br. Estava falando aqui da Série C, do Campeonato Brasileiro. A gente falou há pouco da Série B, mas tem a Série C, que vai para a última rodada. E aí a gente vai conhecer os classificados para a Série B. O Ipiranga de Erechim chega vivo. O Remo ganhou o Repá e já subiu. No grupo D, o Remo tem 10 pontos. O Paysandu tem 7. O Londrina tem 6. E o Ipiranga é o lanterna com 4. Se classificam os 2 primeiros para a Série B. O Ipiranga está vivo. Na última rodada tem em Erechim, neste sábado, 5 horas da tarde,
Ipiranga e Paysandu. Se o Ipiranga ganhar, vai a 7, que é a mesma pontuação do Paysandu, mas passa no saldo de gols. Né? Então ele já passou 1. E aí tem que secar o Londrina, que tem 6 pontos, e que joga em Belém contra o Remo, que até já subiu. Mas se o Ipiranga ganhar e se o Londrina empatar ou perder para o Remo lá em Belém, o Ipiranga está dentro. Seria uma notícia maravilhosa, saldo hein? De gols. Não tem saldo, né? O Ipiranga ganhando do Paysandu, ele passa no saldo. Na comparação com o Londrina, se ele ganhar o seu jogo e o Londrina não ganhar, o Ipiranga fica com um número maior de vitórias e pode passar pelo saldo também. Então tá dentro. Né? Claro. Um gol do Ipiranga baixa um do Paysandu, claro. Hoje o Paysandu tem -1 e o Ipiranga tem -2. Se ganhar, já ultrapassa o Paysandu. Agora tem que ganhar e tem que torcer contra o Londrina. Mas vai ser épico, hein? Cara, vai ser épico. Puxa vida. Porque estava praticamente eliminado o Ipiranga, né? Praticamente perdeu as 3 primeiras. Perdeu as 3 primeiras. Imagina, Diogo, o feito que será. Já, o Ipiranga, essa permanência, eu acho que é a 4ª temporada, 3ª ou 4ª temporada do Ipiranga na Série C. Ela precisa ser muito valorizada. O Ipiranga vem classificando, vem batendo na trave. Porque o Ipiranga, a cada viagem que ele faz, por exemplo, agora ele foi 2 vezes ao norte do país, né? Ele atravessou o país. Ele sai por Chapecó, que são 90 quilômetros, pega um voo em Chapecó, como não tem voos direto, precisa ir a São Paulo, para depois, por exemplo, ir ao norte, ir ao nordeste. Então é uma logística complicadíssima que tem do Ipiranga, como é a do Brasil, né? O Brasil hoje está indo para Florianópolis. O Brasil jogou ontem e hoje está indo para Florianópolis para pegar o Figueirense na sexta. Então, é de valorizar mesmo o avanço desses clubes, porque a dificuldade é imensa, né? Os obstáculos são... A gente pensa só na questão financeira, de estrutura, mas a logística desses clubes ela é muito complicada. E olha a campanha que está fazendo o Ipiranga. Vamos ficar na torcida os 2 jogos do sábado, 5 horas da tarde. O Ipiranga pode subir. Não vai ser fácil, né? Aliás, é muito difícil, porque tem que ganhar do Paysandu, que é um clube de muita tradição, que tem qualidade, e que tem que torcer contra o Londrina, que vai jogar contra o Remo. Então, certamente não será fácil o Remo nesta última rodada. O Remo quer tirar o Paysandu, em Gabardô. Sim. Tem a rivalidade Remo e Paysandu. Vai querer ganhar do Londrina. Aí tem o ano passado, né, Diogo, que o Paysandu caiu fora pro Náutico, né? Naquele jogo com aquela arbitragem muito contestada, né? Isso aí. Daqui a pouco pode. E na outra chave, Gabardo, a gente só para registrar o Santa Cruz. Entregar não digo, mas não fazer esforço. Ganhar do Brus. Na outra tem o Santa Cruz, já está classificado. Não, e na outra chave, Diogo, o Santa Cruz, que é um clube tradicionalíssimo, né? A maior torcida, acho que é do Recife. O Santa Cruz ele precisa ganhar do Brusque, que já está classificado. E está numa situação parecida com o do Ipiranga. Ele precisa torcer que Ituano e Vila Nova ali empatem, por exemplo. Mas seria legal ter o Santa Cruz de volta na Série B. E o Brusque é mais um catarinense na Série B. O Brusque é um clube que está seguindo mais ou menos os passos da Chapecoense. Ele quase eliminou o Corinthians numa Copa do Brasil. Ele já vem há anos se estruturando e está surgindo ali em Santa Catarina. Brusque é uma cidade com indústria têxtil, tem muito dinheiro, está surgindo mais um polo de futebol em Santa Catarina. O Brusque já está na Série B. Já está na Série B também. 2h29, hoje tem pelo Campeonato Brasileiro Corinthians e Fluminense. O jogo em São Paulo, se o Corinthians ganhar vai a 42, já encosta ali no Santos, né? Fica com a mesma pontuação do Santos, perto do Fluminense também, que tem 43. Então o jogo que encerra a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, lembrando que a dupla Grenal joga o Grêmio sexta-feira contra o Palmeiras, é um dia diferente, né? Sexta-feira 9h30, e o Inter domingo 8h30 da noite contra o Fortaleza, no estádio Beira-Rio. O Inter domingo 8h30 da noite no Beira-Rio contra o Fortaleza. Daniel Escola está chegando com o Gaúcha Mais, junto com a Kelly Matos. Ô Escola, o que teremos do programa hoje? Boa tarde, Gabardo. Boa tarde a todos. Vamos se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio. Milhões de estudantes estão se preparando nesse ano
atípico, num período atípico, sob circunstâncias atípicas, que vai ser o Enem desse ano. Nós vamos falar ainda novidades sobre a vacinação aqui no Rio Grande do Sul. A Secretaria Estadual de Saúde já está contando com o início da vacinação a partir da próxima semana. Nós teremos os detalhes com a Secretária Estadual de Saúde, Arita Bergman, que estará no programa. Estou lendo aqui em GZH Escola. Quem será a primeira pessoa a ser vacinada contra o coronavírus no Rio Grande do Sul? É uma definição que vai ser tomada nos próximos dias. Pedro Ernesto. O Pedro? Se depender da secretária de saúde, Arita Bergman, será um profissional de saúde. Será alguém da área da saúde, mas essa decisão será do comitê de crise do governo do estado. Mas pode ler ali em GZH, né? É só acessar ali, Gabardo. A coluna de Daniel Escola, e vai ser um fato histórico, né? Vai ser um fato histórico. A primeira pessoa vacinada aqui no Rio Grande do Sul. Pessoal, valeu, pessoal. Voltamos amanhã? Com certeza. Amanhã. Eu volto só dia 25. Eu volto só dia 25. Férias. Boas férias, Léo. Aliás, vocês vão estar de férias de mim, né? Vocês vão estar de férias. Não, a gente vai sentir saudade. Boas férias, aproveita, descansa, Léo. O Guerrinha também está de férias, o Pedro também, mas já está quase voltando, né? Nesse período de verão, mas com o futebol. Então a gente vai intercalando o período de férias com os que ficam aqui trabalhando para entregar toda essa cobertura de reta final de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil e também de Copa Libertadores da América. A partir de agora, vem aí Daniel Escola e Kelly Matos com o Gaúcha Mais.